A primeira pergunta, Pedro, vai lá na fatologia, na página 2, na sexta linha. O investimento do tempo, estudo e energia na superação do travão etiológico. Eu vou pedir para você falar um pouco sobre ele e já fazer um link lá cá em numerologia, na página 3, pode ser? Pode sim. Basicamente aí seria uma parte do verbete, que geralmente na patologia não é um padrão, mas a gente tenta construir um caminho também, né, uma lógica. Então aí é no sentido de primeiro abordar ali algumas situações que envolvem esse travão e depois uma espécie de resolutividade. Então, basicamente, uma coisa que eu observei é que quando tem alguma área da vida que a pessoa ela não consegue levar muito em frente, na maioria das vezes falta justamente isso, investimento de maior tempo naquilo. Então, ela está priorizando outras coisas e por algum motivo que tem que ser investigado, há uma dedicação menor de tempo, estudo e energia naquela questão. Então, na medida em que você começa a se dedicar mais, então, tanto de aplicação pessoal quanto de buscar entender aquilo, a tendência é que você vai caminhando nessa superação. Então, até coloquei no final ali aquele mega pensamento vocabular que a Nina citou, né, que não existe um entrave, e não existe entrave intransponível. Porque se a gente pensa que todos nós somos pré-serenões, né, a gente pode até expandir, a gente somos pré-CLs também, né, se a gente quiser expandir isso, a gente vai ter que superar tudo isso. Uns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais lentos. E aí o tempo depende também da nossa dedicação, né, do nosso mérito, do nosso auto-esforço. Então isso é a meritocracia evolutiva, certo? Então, por que eu escrevi esse tema, fazendo uma relação com, antes de fazer com a numerologia, na autopriorologia, nessa especialidade? Porque eu entendo que se a gente identifica um travão, é uma prioridade resolvê-lo, porque ele vai impactar não só naquela área, mas em toda a manifestação da consciência. Então, essa ideia da etologia ser algo da pessoa ela ir mais de modo integral, é porque quanto mais tempo você demora para resolver determinado travão, mais difícil vai ficando. Maior é a defasagem, maior é o gap. Então, às vezes é o caso da pessoa equilibrar, né? Peraí, eu estou investindo muito em uma coisa, estou esquecendo de outra. Então, por exemplo, a pessoa investe muito na profissão e não voluntaria direito. Ou o inverso, ela está 100% full no voluntariado e a área profissional dela começa a ter problemas. Outro exemplo, a parte do parapsiquismo. Aquela pessoa que gosta muito, dinâmica, curso de campo, ela tem aquela identificação total com o parapsiquismo e ela se motiva, ela investe muito nisso. E aí a parte, às vezes, intelectual pode ficar em segundo plano. Então, se ela não se coloca também em atividades para balancear essa questão intelectual, vai chegar um momento que ela vai ter muito parapsiquismo, mas a intelectualidade não acompanha, aquele parapsiquismo não vai estar tão qualificado para assistência. E pode acontecer o inverso também, a pessoa é super dedicada, super racional, na parte aqui de lógica, de até escrita, ela é muito boa, só que esquece o parapsiquismo. Então, assim, aqui alguns exemplos, a gente pode pegar várias áreas, né, e fazer essa relação, igual dupla evolutiva, por exemplo, a parte mesmo de liderança da pessoa na questão com grupos. Tem uma série de elementos, né, que são frentes aí de atuação, que é importante a gente se avaliar perante elas e ver se tem ali algum entrave. Às vezes esse entrave, a raiz dele tem uma falta desse investimento aqui e também vai ter algum tipo de autopesquisa, de recém de algum traço, que é daqueles que a gente traz ali na taxologia. A gente, você quer perguntar da numerologia da taxologia? Ou... Eu vou começar na numerologia da página 3 da e página no 3, final eu vou para outra numerologia. Tá. É para comentar todos, é isso? Não, você dá só uma palhinha ou você fala no geral, porque tem bastante pergunta. No geral, foquei no desentrave. Então, quais são itens que geram justamente aí essa situação da pessoa ficar para trás, vamos dizer assim, numa área da vida. Então, pode ser autoculpa, pode ser a pessoa que você vê que ela tem muita queixa ainda, né?
que aí tem o processo da vitimização, ela não está assumindo a responsabilidade, aí a condição depois de a responsabilidade deslocada, autoignorâncias negligenciadas, quer dizer, eu acho que eu sei, o que é pior, você achar que você sabe e na verdade você não saber, né? Eu acho que é muito mais sério do que a pessoa que ela tem consciência que ela não sabe e ela vai atrás, né? Então às vezes tem coisas que a gente nem tem lucidez, nem tem ideia, e por isso a gente não desenvolve. Então a gente está com essa postura do sempre aprendente, de, peraí, não se achar ali por cima da carne seca, né? Ou a pessoa que tem muita intelectualidade, às vezes tende a se achar mais inteligente ou superior que a média, e aí nisso é uma profunda ignorância negligenciada. E aí também os mecanismos de autofuga, porque o que eu vejo, muitas vezes a gente deixa de fazer o prioritário para fugir do enfrentamento, aí coloca coisas secundárias no lugar. Seja, às vezes, por exemplo, pequenos lazeres que às vezes não são tão produtivos. Eu dou um exemplo que aconteceu comigo recentemente, assim, de começar a querer jogar xadrez, por exemplo. Aí a coisa que envolve até a mental somática, em um certo sentido, a estratégia. Então você vai entrando naquilo, é um aula pensando que tem jogo, entendeu? Tem competitividade, tem um processo bélico, tem uma série de evocações também que é feito nesse jogo, que para algumas pessoas pode parecer que é banal, não tem nenhum problema, mas você vai ver ali, entra naquele holopensene, e aí daqui a pouco você perdeu um tempão ali, naquela distração. Ele envolve raciocínios de estratégias, né? Isso. Mas tem outras coisas que podem também te levar a esses raciocínios, E né? aí pensar, será que exatamente, será que não tem algo que é mais evolutivo que vai me levar a isso? E até que ponto os momentos em que eu ia para isso era porque eu estava fugindo de alguma outra responsabilidade que eu tinha que assumir, falar, não, agora eu não tô afim, aí vou para uma coisa ali, entende? Que vai me distrair um pouco, vai fazer eu ficar mais, até aquela coisa meio anestesiado, entendeu? Então são pequenas coisas assim, que são mecanismos de autofuga, se a pessoa não para analisar no caso dela, quais são as repercussões, ela pode estar conduzindo a vida dela e desperdiçando ali oportunidades, né? Desperdiçando o tempo e os talentos. Depois aqui, desentrave contra a aplicação focada dos autoesforços, que às vezes tem essa questão do foco, né? Uma característica que eu vi fazendo essa pesquisa que é das mais comuns na média hoje, não só aqui do nosso grupo, mas geral, assim, socialmente, é a dispersão. Então, você conseguir ter um esforço focado, constante, não é algo tão comum, natural para a maioria das pessoas. Por exemplo, a pessoa vem aqui todo dia, verbete, está ali cotidianamente, e isso já demonstra um nível maior de foco, de constância, né? E aí, por último, o nó górdio do momento evolutivo, que essa primeira pessoa tem que fazer esse diagnóstico, qual que é o ponto que ela vai fazer justamente aquilo que a gente falou antes, do investimento de tempo, esforço e energia. Qual que é esse ponto que ela vai colocar mais foco para resolver? Porque não adianta ela achar que vai sair resolvendo tudo, né, salvando o mundo, ou, né, que ela não tem limites, não é isso. Tem que ter ali um foco, mas a gente falou de estratégia, né, no negócio do xadrez, é uma estratégia aplicada na própria vida. Como é que você vai equilibrar, né, o uso do seu tempo, dos recursos, dos seus talentos, em função dessa superação aqui, que depois que você acionar isso e resolver, a tendência é que outras coisas se abram também, o caminho fica mais livre aí para o desenvolvimento consciencial.